Fala, trader. Pastor Júlio Stop Curto. Vamos gravar aqui rapidinho. Fui para a igreja, fui para o culto e deixei esse backtest rolando aqui, tá bom? É, Desse backtest, tá bom? Vou explicar rapidamente para a gente ver os 6 módulos que dá para usar no robô e para ver o que é mais vantajoso, o que não é vantajoso, ou usar os 6 numa conta, né? Que tem um capitalzinho um pouco maior. Aqui são 6 robôs, né? Aqui embaixo. 6 em cima, não é 12, tá bom? Esses de cima, eu estou fazendo um teste para ver aquela opção lá, tá? Essa opção aqui, ó. Todos esses de cima está usando quando a condição for satisfeita. Todos esses de cima. Todos esses de baixo está usando com a condição fechamento do candle. Fechamento do candle, tá bom? E eu quero ver qual é o melhor, né? Praticamente está dando um pouco igual. E aí eu vou mostrar o que que são esses robôs. Esse robô aqui, ó, é o Metralha Bolt V2, um contrato, duas defesas, KG12, né? KG12. Tudo aqui do jeito que veio de fábrica, do jeito que veio de fábrica, tá bom? Tá aqui, ó, do jeito que veio de fábrica, não mexi em nada. A única coisa que eu mexi foi aqui, ó, KG12, um contrato, duas defesas. Esse de cima. O de baixo é o mesmo, tá bom? Esse é igual a 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 esse, tá bom? A diferença do de cima para o de baixo, todos os de cima são satisfazer condições. Satisfazer, né? Condição satisfeita. Todos os de baixo é fechamento do candle. Então vamos analisar primeiro essa condição deles, né? Então esse é igual a esse aqui, que é o automático. Esse é o automático. Você vê que o satisfazer condição está dando melhor. Está dando melhor, tá bom? Até gravei um vídeo dizendo que essa condição aqui era melhor, mas pelo que eu estou vendo no Metralha Bolt V2, essa condição satisfazer está melhor. Esse aqui é um robô que é o mesmo, só que ele trabalha só comprado. Só comprado. Só comprado. Esse trabalho é só comprado, desativa a venda, o resto eu mexi em nada. Nada. Nenhum desses robôs eu mexi em nada dos parâmetros. Só que esses aqui são comprados, esses são vendidos com amplitude automática. Você vê aqui, ó, amplitude automática, ó. Amplitude automática aqui, ó. Tá vendo? Então deixa eu só colocar aqui para não confundir ninguém, ó. Esses 6 robôs aqui são com amplitude automática. Esses 6 aqui, amplitude em ticks. Eu só vim aqui, amplitude e desativei, ó. Desativei, tá bom? Então, para você entender, que você olhar esse tanto de robô aqui e se confundir. Então, bora. Esses 6, amplitude automática. Esses 6 aqui, amplitude em tique. Tique. Então, vamos ver qual deles são melhor, tá bom? Então, a gente primeiro vai ver assim, ó. A condição satisfeita é melhor do que fechamento do candle? Vamos descobrir aqui, ó. Esse está dando 380, 380. Então a condição satisfeita está melhor. Esse está dando 140, esse 36, né? A condição satisfeita está melhor. Esse está estopado, mas qual que está menos estopado? Porque esse aqui é só venda, esses dois robôs aqui é só venda. Como o mercado deve estar subindo, esse está fazendo 140, esse está tal. Então a condição satisfeita desses três está melhor do que esses três. Vamos ver isso aqui agora. Condição satisfeita, está melhor do que fechamento. Condição satisfeita, melhor do que fechamento. Condição satisfeita, melhor do que fechamento. Então, a primeira parte dessa aula decide que essa opção, condição satisfeita, com essa opção embaixo, está melhor do que essa condição realizar fechamento de quente. Então, a gente já tem a primeira decisão que o realizar na condição satisfeita está dando melhor resultado que fechamento do candle. Primeira decisão. Beleza. Agora nós vamos ver se a amplitude automática, que são esses 6 aqui, é melhor do que a amplitude em ticks. Melhor do que a amplitude em ticks. Então aqui, ó, é o mesmo parâmetro, eu não mudei nada, nada, nada. Tudo isso aqui é o mesmo todos. A única diferença é que esses 6 aqui, ó, é essa opção. E esses 6 aqui é essa opção. Então a gente vai agora ver qual é melhor, amplitude automática ou amplitude em ticks, tá bom? Então vamos começar, né? Esse primeiro aqui tá melhor do que esse. Não, agora é assim, amplitude automática é melhor do que amplitude em ticks, tá bom? Então esse aqui é igual a esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é igual a esse, né?
Porque esse aqui, ó, é o todo automático, aqui, ó, todo automático, amplitude em ticks, é o mesmo, né? E esse é amplitude automática. Esse é satisfeito e é satisfeito. Então, esse está empatado. Está empatado. Ó. Você vê aqui que está empatado. Né? É como se a amplitude automática, amplitude em ticks, essa de 20 está a mesma coisa. Né? Esse aqui, que é um só comprado, condição satisfeita, amplitude automática. Esse aqui, só comprado, condição satisfeita, amplitude em ticks, está fazendo 247, esse cento e pouco. Né? Ali está quase empatado. Quase empatado. Esse último aqui é só vendido, amplitude manual em ticks, né? Condição satisfeita, todos os de cima. Está aqui com 270 e esse está com menos, né? Então, a amplitude automática de ticks praticamente está a mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa, né? A diferençazinha é que esse aqui está um pouco melhor do que esse, está perdendo menos. Esse está fazendo um pouquinho mais e esse está empatado. Então, eu posso dizer que amplitude automática e amplitude em ticks de 20 aqui, ó, por causa de 12, está quase igual. Quase igual. Quase com a mesma coisa, né? Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Os de baixo, a mesma coisa. Esse é amplitude automática, esse é amplitude em ticks, né? E esse está fazendo mais que esse, né? Só que esses de baixo são condições fechamento Keno. Esse é só comprado, R$ 100. Esse é só comprado, mas é amplitude em tique, né? Tique. Tá fazendo mais. Esse está aqui 400, deu stop, né? 400 para. Que está aqui, ó. Deixa eu ver. Parou não, né? Parou não. Parou não, né? Esse é só venda, amplitude em ticks, e esse, amplitude automática. Pelo que eu estou vendo aqui, a amplitude automática ela está um pouquinho levemente melhor do que a amplitude em ticks. Tá bom. Então, pastor, eu estou entendendo que condição satisfeita, essa aqui, é um pouquinho melhor. Você vê que a diferença não é tão grande do que fechamento Kendo. Isso para esse robô, que em outro robô pode ser um pouco diferente, né? Porque outros robôs usam outros indicadores. Mas esse aqui tá bom. E eu estou entendendo que a automática, que são esses seis, está um pouquinho melhor do que esse em ticks, né? Esse fez 300, esse fez 307, esse fez 126, esse 190, né? Está um pouquinho melhor. Então, são essas duas condições que eu queria mostrar que é melhor. A automática, um pouquinho melhor do que a de tic, e a satisfeita, um pouquinho melhor do que fechamento. Beleza. Esse robô aqui, ó, é o normalzão. É o metralha boot que a gente manda do jeito que a pessoa recebe, ela é esse aqui. Você vê que ele que é o mais está lucrando de todos, né? Esse aqui é um robô só comprado, ó. Só comprado, só comprado, tal, né? Só comprado. Esse aqui, esses dois só comprado. Esses dois só vendidos, por isso que está estopando o mercado. Acho que esse dia, que dia que foi esse aqui do pregão? Tá explodindo, né? Esse automático, ó. Então você vê que esses dois automáticos aqui, ó, amplitude automática, esse é em tique, né? Mas é comprado e vendendo ao mesmo tempo, tá dando bom. Esse é só comprado e esse é só vendido, né? Então aqui tá contra a tendência. Então, galera, tô mostrando aqui, tá bom? Esses seis robôs, condição satisfeita, seis robôs, fechamento do Keno, esse só automático, esse só comprado, esse é os seis automáticos, né? Mas é um automático comprando e vendendo, automático só comprado e automático só vendendo. Esse em ticks, comprando e vendendo. Em ticks, esses dois só comprado e esse em tic só vendendo. Aí qual é a ideia? Qual é a ideia, pastor? Qual é a ideia, Zona? A ideia seria, né, a gente colocar o só automático, né? Mas se você tem muito, variar os robôs. Colocar vários robôs igual você está vendo aqui. Que nesse dia de pregão, entre os comprados e os vendidos, se ele está pegando tendência de alta, pensa assim, ó, se o mercado está pegando tendência de alta, os comprados vai estar no lucro. Os vendidos você ligaria só três robôs. Você está vendo 12 aqui, mas na verdade você usaria só três robôs. Por quê? Porque eu coloquei seis embaixo, seis em cima para testar essa condição de fechamento. Então descarta os seis de baixo. Esses três automáticos é igual a esses aqui, só que esse aqui é em chip e esse aqui é automático. Então, você usaria três robôs. Um comprando e vendendo aqui, um só comprando e um só vendendo, né? Pensa aqui comigo, você ligou esses três aqui, só esses três, ó.
Só esses três. Pensa aqui, ó. Esses três são condição satisfeita, são automáticos, só que um compra e vende, um só compra e um só vende. Se o mercado está subindo, o comprado está ganhando, o automático está comprando e vendendo, e o vendido está estopado, porque o mercado está explodindo para cima. Pô, né? Tá vendo aqui, ó, só venda, só compra, compra e venda. E dois estaria ganhando e um estaria perdendo. Você concorda? Concorda comigo? Né? Que você usar esses três aqui, ó. Esses três aqui, ó. CAGI 12, um contrato, duas defesas, normal, do jeito que vem, não mexe nada. Aqui você só bota o ganho loss, né? Tal, tal. Aí o outro, mesmo do primeiro, com essa condição aqui, tal, né? CAGI 12. Aí aqui você só vem aqui, ó. Ele tá bem assim, ó. Esse primeiro aqui, ele é assim. Você só vem aqui e faz assim, ó. Pau. Deixa só com e dá OK, né? Aí clica em duplicar em cima dele, cria esse. Aí vem aqui, ó, só o vendido. Tchum, tchum. Entendeu? E aí, né? Esse é só o vendido, né? Esse é só o vendido. Entendeu? Então, usaria três robôs, um bateria 400 e pouco, outro bateria 200 e pouco, e outro bateria o stop, porque tem no encontro. Então, esse anularia esse, mas esse está no game, né? Ah, pastor, então eu vou usar só esse. Não, beleza, tá ótimo. Poderia usar, faz sentido também, né? Ele tá pegando ali o gain loss, mas se o mercado estourou tendência, vai pagar o tendência. Foi contra, não vai pagar o contra. Andou de lado, vai pagar o de lado. A princípio, comprado e vendido, tá dando, né? Tá dando lavada nos dois, né? Os dois estão se anulando, né? Vamos ver isso aqui, ó, em ticks. O comprado e vendido tá ganhando, o só comprado tá ganhando e o só vendido tá perdendo, né? O só vendido tá perdendo, porque o mercado deve ter tendência de alta. Beleza, vamos ver o de baixo. O só comprado e vendido ganhando, o só comprado ganhando e o vendido perdendo, tá perdendo até mais, né? Então parece que até a vantagem está sendo usar o automaticão mesmo, né? Porque um acaba anulando o outro. Então, automático. Então, vantagem, usar um contrato, duas defesas, KG 12. Esse foi ligado a 9,15. Aqui, tal, compra e venda, tudo aqui, ó, do jeito que tá, né? Não muda nada. Esse está saindo em vantagem com os outros. Beleza, então. Beleza? Então, entendi, pastor. Entendi. E a soma de todos, né? Estaria dando esse aqui. Mas como você não vai usar esses seis das condições, estaria dando a metade, 600 e poucos reais, né? Com esses três aqui. Então, bora lá. Essa é uma opção. Usar o Metralha Bolt, KG12, um comprado, um contrato, duas defesas, tá bom? Nesse dia aqui, ó, tá pagando bem. Esse robozão aqui é o que está em destaque de todos os robôs, tá bom? Esse aqui, beleza. Aí o que é que eu quero fazer na próxima aula? Na próxima aula, vim aqui na próxima aula, montar esses robôs aqui, ó, esses robôs, KG12, 15 PI, trades, 12 mil trades, 1 minuto, 600, 5 minutos. Eu quero usar esses aqui na conta, tá bom? E esse primeiro KG aqui, ó, que você tá vendo, é aquele primeiro que eu tô mostrando lá. Ele é um KG 12, um contrato, duas defesas, do jeito que veio de fábrica. Esse aqui, ó, ele é aquele lá, tá bom? Então, eu quero criar esses aqui com vários tipos diferentes. Vários tipos diferentes. Ele tá até aqui na lista aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui são as operações de agora, né? Aqui os gains deles, né? Eles estão até na lista aqui, ó, da aula. Eu já até mostrei essa aula aqui, ó. Esse KG aqui não. Vou botar aqui. Ó, ó, teste, né? 15 PI. Esse KG 10 não. Vou até tirar ele daqui, né? É um KG 12. Vou até mudar, ó. Vou até mudar. Vou clicar aqui, ó. Um contrato, duas defesas, KG 12. Por quê? Os meninos estão testando, PH, os amigos estão testando, que eu não mexi nada. Só que depois ele colocou assim, ó, 200 de gain, 400 de loss e 200 de break-even, tá bom? É assim que está sendo usado aqueles robôs lá que eu te mostrei, esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Ah, tá atrás da tela, tá bom? Tá sendo usado assim, ó. Esse é o carro-chefe, esse é o campeão. Bom, essa condição eu vou deixar aqui, porque eu vi, né, com meus testes, que ela sim está um pouquinho à frente das outras. E aqui você bota o gain e o loss. Eu vou deixar assim por enquanto, porque ainda está em backtest. Depois eu coloco aqui, ó. Então, um contrato duas vezes. Esse aqui, deixa eu mudar o nome dele, ó, KG12. Estou fazendo aqui mostrando, ó.
Tá muito bem testado, viu? Já tem uma galera usando nas mesas. KG12, esse, né? KG12, 15 PI. É o mesmo, não muda nada, ó. Não muda nada. Aqui dentro, ó. Aqui dentro não muda nada. Beleza? Só que o Game Log você vai botar aí. Aqui eu vou botar naquela condição. Tô vendo, né? Que é melhor. Esse aqui é um do 15 segundos que eu tô testando, viu, galera? No 15 segundos. 15 segundos, tá bom? Eu tô testando. Vou botar essa condição. Depois testa aí se você gostar. Bom, esse é um do minuto. Esse do minuto tá brigando com o de 12 mil trades, viu? Um minuto. Top. Vou lá botar aquela condição. Tô vendo que é um pouquinho melhor. 30 segundos também. Testa também, 30 segundos. Tá bom? Aqui nos parâmetros não mexe nada. E esse dos 5 mil traders, eu vou passar para 12 mil traders. 12 mil, ó. Aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Vivo aqui te mostrando, ó. Vou vir aqui e botar 12 mil traders, né? Ele é bem scalp, bem rápido, bem violento. 12 mil, 30 segundos. E o 6KG, eu vou botar para 6 renco. 6 renco. 6 renco aqui e pronto. Tô com todos os robôs aqui do PH, né? Os parâmetros do nosso querido PH. Aqui, ó. 6 renco. 6R. Pronto, 6R. Então, estou com todos os robôs, só acrescentei o 15 segundos e o 30 segundos vou monitorar também. Se eles valem a pena, eu deixo no meu portfólio das minhas contas da mesa, nas minhas contas que eu estou operando aqui, ó. Tá vendo? Ó, 6R, 30 segundos, 1 minuto, 15 segundos. E aí o PH estiver assistindo e a galera que estiver testando, bota um 15 segundos e um 30 segundos e testa também. Vamos validar ele. Se não tiver bom, a gente tira. De 5 mil eu passei para 12 mil. 12 mil traders, tá bom? Então, esses são esses robôs e eles vão rodar diversificados. Em vez de você criar 10 igual, criei 10 igual, não tem sentido. Se os 10 estão mais top, eu vai tomar mais top. Tomar game vai ser game. Cria 10 diferentes, ou 6, ou 5, quanto você couber aí, tá bom? E aí, bota nas continhas da mesa, bota o continho real e é só 2 contratos, galera. É só 2 contratos. Eita glória! O horário deles abrir ali tá 9h10, acho que todos estão 9h10, né? 9h10, o PH me diz que está rodando de 9h20 até meio-dia, né? 9h20 até meio-dia, mas bater um game ali, galera, põe no bolso. Você não vai deixar o robô rodar o dia todo, né? E esses aqui são os que eu estou testando, né? Testando aquelas lá, né, com condição satisfeita, né? Deixa eu voltar aqui, ó, esses de baixo, né? O fechamento do candle. Então vi que os de cima estão melhor, né? Então vou substituir esse aqui pelaqueles lá de baixo, né? Jogar em teste e eu vou testando aqui o do escritório, né? Mas basicamente são esses três o vencedor, né? E se você não achar necessário operar com um comprado e um vendido, pastor, comprado e vendido tá dando empate, tá a mesma coisa. Vou usar só o completão KG12, um contrato, duas defesas. Para mim já tá bom, entendeu? E vou usar esses outros diversificados e o resultado seria esse aqui, ó. KG12, 15 PI, 12 mil traders, 1 minuto, 6 enco e os 5 minutos, tá bom? Eu acho que faltou os 5 minutos aqui. Deixa eu dar só um confere aqui pela minha memória. Pela minha memória, faltou o dos 5 minutos. Faltou dos 5. Eu acrescentei o 30 segundos e o 15 segundos. Então, eu vou clicar com o botão direito em qualquer um deles, duplicar. Vou vir aqui, ó, 5 minutos. Eu quero ter o mesmo robô que os caras estão usando. Ó. Aqui já não mexo mais em nada, boto 5 minutos e só vim aqui e altero o nome. Boto aqui teste, T, né? T, 5M. Pronto. Verifico se a condição está satisfeita aqui, ó. Não está, né? Coloco aqui. Pronto. Aqui dentro não mexe em nada, né? É padrão, tá bom? E bora para cima, tá bom? Quando eu vou botar um confere em todos, né? Só clicar 2 vezes em cima, ó. Ou então botão direito da tela, engrenagem, né? E aí, ó, passo para cá as condições, ó. Mesmo foi feito os testes e vi que essa aqui está um pouquinho melhor, né? Confere de um por um, ó. Bom, então estou mostrando com detalhe, é um cuidado que quem trabalha com robô tem que ter, né? E aí, infelizmente, galera, muita gente não quer assistir às aulas, galera. Muita gente não quer assistir às aulas. É incrível como a gente está aqui há mais de 10 horas da noite, preparando aula, preparando tutorial, queimando coluna, gastando. Mulher tá com um monte de panqueca ali na mesa, me chamando. Roupinha bem curtinha, me chamando.
pronto para namorar e eu tô aqui com vocês, ó. Que a gente namora todo dia, é lei, tá bom? Então tá aqui, ó, tudo conferido, ó. Por quê? Porque envolve dinheiro. Esse aqui não tava, vou botar, ó, tá bom? Voltei para aquela condição. Vou ver o horário, parece que o horário aqui também tá tudo certinho, ó. Parece que tá, né? 9h10, tal. E aí, bora para cima. Então tá aqui, ó. Tô mostrando, né, os robôs aqui. Acabou que ele abriu até um monte de tela aqui, tá bom? E voltou. Então, feitos os testes, né, eu te digo que o amplitude automática, padrão de fábrica, com contrato KG12 e dois contratos, está se destacando entre todos os outros, tá bom? Esse aqui é a amplitude em chips, tá bom? Também tá até passando dele, né? 20 e poucos reais. Fora isso, só vitória. Que Deus abençoe e prospere. Se você quiser testar os robôs, chama a gente. Estamos aqui para virada de chave, estamos aqui para crescer junto. Assim que liberar o robô ID comprado e vendido, tá bom? Granada Bolt e os outros, a gente libere para o grupo vivo. Então, teste feito, condição satisfeita saiu melhor do que o realizar fechamento candle. O amplitude automática e o Intix praticamente empatados. E o comprado e vendido fica empatado. Eu acho que não compensa no metralha, porque ele acaba empatando. Ele acaba empatando, às vezes até derrapando ali. Então, uma amplitude automática se sobressaiu. Teste feito. Agora eu vou focar nesses aqui, ó. Nesses tipos gráficos diferentes. Porque eu tendo de tipo de gráfico diferente, um ganha mais, que é o 6 Renko, destacou. O 12.003 destacou, o 12KG não foi muito bom, né? Nesse dia de hoje, né? O 15PI foi bom, né? E o 5 minutos foi bom. Esticou tendência, né? Foi bom. Andou de lado, vai pagar o de lado. Só que eu vou acrescentar o 15 segundos e o 30 segundos. Tá ótimo? Então tá feito, então, todos os estudos feitos. Bora para cima, stop com tudo. Nosso metralha Bolt P2, pagando em barras de ouro aqui, ó, R$ 1.200. E cada um tem dois contratos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Cada um tem dois contratos aqui, dois aqui, 24 contratos, uma continha de mesa você rodava, mas não há necessidade de rodar o comprado e o vendido, porque vai ficar empatar e vai queimar taxa. Só rodando aqui o Metralha Bolt e os outros tempo gráfico, você consegue performar também, tá bom? Bora para cima, a segunda aula desse tutorial vai ser já com esses tempos e tipo gráfico aqui, mas já tem aula, já fiz ontem, tá bom? Assiste aí, KG12, 15PI, 2013, 1 minuto, 6 exemplos, 5 minutos, e testa também 15 segundos e testa também 30 segundos. Valida aí, se der bom a gente coloca, se não der bom a gente tira, tá bom? Beijo no coração, vem testar o robô Stop com o Alvo Longo, tudo nosso, vem pro time game e amém.